nós estamos com o Dr. Fausto Trigo. Você já está cansado de conhecer o Dr. Fausto Trigo. Pode mostrar ele aqui, Diego, o nosso convidado de honra. O Dr. Fausto aqui no Erlei. Olha só, o Dr. Fausto, que é hematologista. Dr. Fausto, hematologista é o médico que entende de sangue? Isso mesmo, é um médico que trata de doenças do sangue. Doenças do sangue. E aí, o Dr. Fausto também trabalha no Hemocentro do HU, certo? Isso, certo, estou na coordenação do Hemocentro há 9 anos e meio. Doutor, bom, primeiramente, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente está muito feliz. Eu quero aproveitar e pedir para o Isaac colocar o nosso WhatsApp no ar, se tiver como colocar aí, porque aproveita que o Dr. Fausto Trigo está aqui e já manda a sua pergunta, já manda a sua dúvida. Olha só, tem aí, ó, 999-520380, 999-520380. Manda a sua dúvida, a sua pergunta. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai recebendo as suas perguntas, eu vou repassando para o Dr. Fausto e ele vai respondendo. Doutor, primeira coisa, ó, já tem uma tela aqui, eu vou até levantar, se o senhor quiser vir aqui também. Fala pra mim, vamos fazer o seguinte, ó, o senhor fica aqui, eu fico aqui de espectador. Ok. Vamos fazer assim, o que é a medula? Vai, conta pra mim. Então, a medula óssea é o que todos nós temos no interior dos ossos, principalmente dos ossos longos, mas também dos ossos chatos, tá? Ossos chatos são ossos pequenos? É, ossos da bacia, ossos do crânio, são os ossos mais chatos. Tá. Os ossos longos, por exemplo, o fêmur, que está aqui representado. Que é da perna, por exemplo. Da perna, que é essa parte aqui da coxa, Tá. né? Então, dentro do osso, a gente tem a medula óssea, que é, na verdade, um outro órgão vivo, que é onde se produz sangue e células da imunidade, de uma forma geral. E aí, na medula óssea, então, a gente tem até 2% das células que compõem a medula óssea são células chamadas células progenitoras. São as células mãe, ou células tronco, que todo mundo já ouviu falar. E o que são essas células, afinal de contas? Essas células nascem conosco e envelhecem, permanecem até o final da nossa vida sem envelhecer. Ah, é? E elas produzem sangue e células de imunidade continuamente ao longo da vida. Então, quando nós falamos de doação de medula óssea, nós estamos querendo falar, na verdade, de doação das células tronco. Como é que isso pode ser feito, né? Isso pode ser feito de duas maneiras. Uma é coletando a medula óssea, que é líquida, é um órgão líquido, porque é sangue de dentro do osso, no centro cirúrgico, sob anestesia geral. Tá. E outra forma é fazer circular no sangue periférico, quer dizer, o sangue que corre nos vasos sanguíneos, as células tronco e obtê-las através de um processo chamado aférese, que é um processo que o doador senta numa cadeira de coleta de sangue. Aliás, lá no Hemocentro tem a aférese para coletar plaquetas de doadores saudáveis. Então, você passa o sangue do doador pela máquina, esse sangue é centrifugado e a máquina é constituída por um software de computador e você determina o que você quer coletar. Então, por exemplo, no caso de doadores de plaquetas, nós queremos coletar plaquetas. De um único doador, nós coletamos até 14 vezes a quantidade de plaquetas que se obtém de sangue total. Então, para obter aquela quantidade, eu teria que ter 14 pessoas doando sangue. De um único doador, eu posso obter 14 plaquetas. Doutor, pode sentar. Não vou fazer o Vamos senhor lá. ficar em pé aqui, não, né? Imagina. Chamar o povo na casa da gente Tranquilo. e deixar a pessoa em pé, não dá. E aí, Tem ao jeito, mesmo não. tempo, para coletar a célula tronco, essa mesma máquina, esse mesmo equipamento, com um software para coletar glóbulos brancos. E dentro dos glóbulos brancos, uma pequeníssima porcentagem é de células tronco. Suficientes para repovoar a medula óssea de um paciente que se submete a transplante de medula óssea. Então, doutor, a gente precisa dessas células, então, essas células tronco, por qual motivo? Sem a célula tronco não há sangue. Então, todos nós nascemos com um arsenal de células tronco. E aí, quando a gente fala de coletar célula tronco para doar medula, o pessoal pode pensar, então vai fazer falta para mim, né? Não vai. Nós temos bilhões de células tronco, a maioria delas está inativa, está silenciosa, esperando o momento de começar a funcionar. Então, a gente vai coletar alguns milhões e você fica com vários bilhões ainda para produzir para você. Ô, doutor, e uma coisa que eu tenho dúvida também. A célula tronco, ou a medula óssea, eu consigo fazer a doação dela com tanta facilidade quanto, por exemplo, doação de sangue? Ou tem que ter aquela questão da compatibilidade, como se fosse um órgão? Como é que é? Então, como é que funciona? Primeiro que o cadastro para você se candidatar a ser um doador de medula óssea, e aqui fica fácil para a gente dizer, um doador de célula tronco. Porque você pode ser chamado para doar a medula
do centro cirúrgico ou pela célula-tronco, pela férise. Na maioria das vezes é pela férise. Tá. Então já tira o medo do pessoal de ir para o centro aquela cirúrgico. agulhada de levar aqui na coluna. A maioria das vezes já é coletado só por aférise. Ah, então a maior parte das vezes não precisa levar aquela agulhada que o pessoal tem medo. Não precisa levar, exatamente. E aí, então, como é que faz? A pessoa se cadastra para ser um potencial doador em qualquer hemocentro do Brasil. Portanto, os hemocentros, que são os órgãos públicos onde se coleta sangue ao redor do Brasil. Aqui em Londrina, o hemocentro do HU, né? Então, a pessoa vai lá, ela pode nem querer doar sangue, mas eu quero me candidatar como doador de medula óssea potencial. Ela colhe um tubinho de sangue. Tá. Nesse tubinho, isso vai ser analisada, vamos dizer assim, o DNA. Então, é a identidade genética da pessoa. E isso vai constituir uma série de dados que vão constar lá num banco de dados e que vai ser enviado para o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, para constituir o REDOME, que é o Cadastro de Doadores de Medula Óssea Brasileiro. Então, você que se candidata a ser um doador, tem um pouquinho de sangue coletado em qualquer hemocentro do Brasil, e aí você vai ter o seu DNA, a sua análise digital, lá no banco de dados. Quando surgir um paciente que precisa de um transplante, então a análise do DNA do paciente vai fazer um match naquela listagem de hoje, mais de 3,5 milhões de pessoas já cadastradas no REDOME. Doutor, mas 3,5 milhões de pessoas no universo do tanto de gente que a gente tem no Brasil é pouco, não é não? Então, mas você sabe que já é muita representação, é muito bem representado. O Banco de Sangue Nacional, né, ele é o terceiro do mundo, em termos de tamanho. E, na verdade, vou falar uma coisa, mais importante do que as pessoas, nesse momento, iniciarem o seu cadastro, e por conta, justamente, de já ter um banco bem grande no Brasil, restringiu-se a idade de 35 anos da pessoa poder se candidatar a doar medula hoje em dia no Brasil, não mais até 60 anos de idade. Até 35? Então, entre 18 e 35 anos de idade. Então, a pessoa, mas suponhamos... Mas quem já está cadastrado, já está cadastrado. Ah, tá. Já está. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu me cadastrei para doar medula óssea, eu era adolescente, assim, sei lá, fiz 18 anos, me cadastrei. Tá ótimo. A partir do momento que eu fizer 35, 36, 40, eu vou continuar cadastrado. Quem já está cadastrado até aquele momento, está cadastrado. Tá. Hoje, 2023, 19 de setembro. 2023. Hoje é só quem tem entre 18 e 35 anos de idade. Tá. E aí a pessoa, então, vê se vai fazer um match nessa listagem. Se tem compatibilidade. Se tem compatibilidade. Tá. E aí os hemocentros onde essa pessoa se cadastrou chamarão esse potencial doador para novamente passar por uma triagem clínica, novos exames, novos testes de compatibilidade e potencialmente que ele seja de fato um doador. Um doador. É um caminho longo, né, doutor? É um caminho longo que demora às vezes 3 meses, 6 meses. Mas aqui em Londrina, olha que legal, aqui em Londrina, pelo menos 7 doadores da cidade de Londrina, dos arredores, que se candidataram para ser doadores de medula, doaram. E quem fez a coleta das células-tronco foi o nosso serviço de transplante de medula óssea do Hospital Universitário. Que maravilha. Aliás, no Paraná, só nós em Curitiba temos um hemocentro ligado a um local que possa coletar as células-tronco. E realmente nós temos isso. Uau. Então isso é muito feito e é bem realizado. Vamos ver, ó. Eu sei que já tem pergunta de gente que está assistindo a gente. Vamos ver. Boa tarde. Quem teve infarto há mais de 10 anos pode doar sangue? E aí, doutor, pode? Se tiver entre 18 e 35 anos de idade, como eu falei, ok, desde que esteja bem controlado. Tá perguntando especificamente de sangue, não de medula. Ah, doação de sangue? Sim, pode, desde que não esteja tomando medicações cardiovasculares para controle. Então, se é uma pessoa que está fora do risco cardiovascular, e isso o seu médico, o cardiologista, vai poder afirmar, não há problema nenhum. Doutor, mas se alguém estiver assistindo a gente agora, por exemplo, e falar assim, eu quero saber se eu posso doar, de repente eu tomo algum remédio de uso contínuo, mas eu não sei se ele afeta ou se não afeta, se tem peso necessário, peso mínimo, pode ligar nesse número que está aparecendo na tela, 3371-2218, que é o número do Hemocentro? Pode ligar, mas tirar as dúvidas? Pode, e pode também entrar no nosso Instagram, que tem lá uma relação de critérios mínimos a serem atendidos. É lógico que são centenas de critérios que não dá para esgotar o tema. Sim. Mas liga lá que a gente vai responder. E qual que é o Instagram, doutor?
Vamos procurar. A gente procura. É o Instagram do Hospital Universitário, A gente procura e depois te mostra. Procura lá Hemocentro. Não sou uma pessoa conectada. Não é uma pessoa conectada? Não tem problema. O telefone já resolve o nosso problema também. Doutor, outra dúvida. Que tipo de doenças podem ser tratadas com as células-tronco? Pois é. A terapia celular, né, bem conhecida, é o transplante de medula óssea halogênico. Então, são doenças oncohematológicas, são cânceres oncohematológicos que não foram bem num primeiro momento com a terapêutica convencional de forma geral, mas também nós temos outras doenças não neoplásicas, não cancerígenas, né, da hematologia, que acontecem na infância, em que há comprometimento da produção de sangue e também comprometimento da produção de sangue na vida adulta, aplasias de medula, etc. Então é importante salientar que o transplante de medula óssea é sempre uma terapêutica de última linha. Ela não é a primeira na maioria das vezes. É o último recurso, digamos assim. Exatamente, exatamente. E é uma terapêutica bastante complexa, né? Então ela só pode ser realizada em alguns centros no Brasil. Entendi. Ó, a nossa equipe é muito rápida, doutor. Já temos aqui, olha só. Opa! Ah lá, a Hemocentro HU, @Hemocentro HU. Se você tem Instagram, aproveita, já segue o Hemocentro, já fique sabendo de todos os critérios. Doutor, e lá, tá na tela até, olha aqui, ó. O pessoal já achou. Não, fala. Obrigado, gente. Ô, Evaristo, bate palma pra vocês aí, que vocês são maravilhosos. O pessoal é muito rápido, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Tem ali, ó, nos destaques, eu já tô vendo ali, ó, lá em cima. Ó, lá em cima. Ah lá, destaques, tem as orientações, com certeza lá você vai aprender como faz. Então, doutor, o senhor falou, já tem muita gente cadastrada, mas de todas as pessoas de Londrina, só 7 conseguiram fazer algum tipo de doação. Ou seja, quanto mais gente cadastrada, maior a probabilidade da gente encontrar um doador compatível. Sem dúvida, Ana. Agora, há que se fazer uma ressalva, tá, né? Quando as pessoas associam doação de sangue com doação de medula óssea, a gente precisa pontuar que são coisas muito diferentes. Tá. Então, eu posso doar sangue hoje e não é o que a gente quer, nunca mais doar na minha vida. Não façam isso, tá, gente? Continuem doando. Mas, se a pessoa se candidata à doação de medula óssea, ela tem que saber que isso é um compromisso para a vida. Para a vida. Eu mesmo, Ana, tive pelo menos duas pacientes minhas que precisaram de um transplante halogênico. O que é isso, doutor? Um transplante de medula óssea de um doador compatível para o paciente. Tá. O transplante autólogo é aquele feito do paciente para o próprio paciente. Ele mesmo, tá. Ele mesmo, né? Então, não é doação de medula nesse caso, é só o halogênico. Tá. E elas precisaram do transplante e elas chegaram até ir ao centro transplantador, que no caso era interior de São Paulo, e chegando lá, elas receberam a negativa que os doadores não quiseram mais doar medula. Ah, não! Então você imagina a quantidade de tempo, energia e, acima de tudo, a esperança que se jogou no lixo. Então, o compromisso de doar medula óssea é um compromisso muito maior do que pontual. Sim. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, o João está precisando. Então, não doe para o João, doe para o mundo, porque o mundo pode precisar de você. Tá ótimo. Doutor Fausto Trigo, muito obrigada.